Olá, queridos, paz do Senhor Jesus, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Muito obrigado pelo seu like, muito obrigado pela sua inscrição. Eu disse a vocês que a resposta ao diácono católico seria dada em 2 vídeos devido à complexidade do assunto e também o react que ele fez ao meu vídeo foi muito longo. Eu quero aqui fazer uma correção. É de uma citação de Nilma, quando no final da citação eu disse que era Eusébio quem tinha dito aquelas palavras, ou seja, Eusébio continua, mas não eram palavras de Eusébio, eram palavras do próprio Nilma. Mas na conclusão, o Nilma diz que a igreja trouxe esses costumes para o seu meio e esses costumes foram santificados pela aceitação da igreja ou pela ressignificação que a igreja deu a esses costumes oriundos do paganismo. Também é algo que nós protestantes discordamos, pois o fato de trazermos coisas oriundas do paganismo para o culto, ou como ponto de contato entre a terra e o céu, o adorador e o adorado, não santifica os objetos, não santifica os costumes, apesar da intenção ser boa em querer ressignificar as coisas. A fonte da nossa adoração é totalmente as Escrituras. O salmista disse no Salmo 22 que a inspiração de seu louvor a Deus vem do próprio Deus. Paulo disse aos Romanos no capítulo 11 que de Deus, por Deus e para Deus são todas as coisas no contexto de culto, a honra, a glória e o louvor. Das Escrituras vem a nossa regra de fé e prática. Aquilo que é oriundo de fora do mundo não pode ser amado, valorizado, imitado e trazido para o contexto de culto. Sim, os irmãos me despertaram para esse equívoco da minha parte de que a conclusão dessa fala aqui é Nilma e não é Eusébio, mas a conclusão que Nilma, ex-protestante, dá à igreja que abre as escrituras, discorda. Cristo, que era o Logos, agora se encarna, Deus se torna visível. E parece que os protestantes têm problema com a graça de Deus, que é comunicada, sim, por meios visíveis. Dando, por exemplo, o fundamento cristológico da representação. O Logos era verbo e agora é carne. Quando Deus, no ato da criação, cria o homem, a sua imagem e semelhança. Efésios capítulo 4, versículo 24. No vídeo passado, se você puder assistir, eu já comentei sobre essa questão da imagem no Novo Testamento, que em nenhum momento, em nenhum texto, autoriza a criação de imagens para veneração ou dulia, hiperdulia, que o catolicismo faz essa diferenciação, mas não é bíblica, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. Mas o que nos parece é que os protestantes têm problema com as imagens. Não temos problema com as imagens. Eu falei isso no vídeo passado. Também com os pais da igreja. Né? Com os pais da igreja. Por exemplo, quando nós olhamos na patrística, o grande historiador, que embora não é considerado assim diretamente um pai. Qual pai da igreja? Nem todos os pais da igreja concordavam com o uso de imagens para veneração. O pai da igreja é reconhecido como o maior historiador cristão que já existiu, Eusébio de Cesareia. E olha o que nós vamos aprender com Eusébio aqui. Vi também retratos dos apóstolos, Pedro e Paulo, preservados até hoje. Eu pedi desculpa pelo meu equívoco quando eu citei Eusébio e quando Newman está ali usando aquele texto, John Henry Newman, para falar o que os protestantes falam contra Constantino, pois nem todo o paganismo que entrou na Igreja Católica veio de Constantino. Também teve muita influência helênica, grega, sobre a igreja. Só que o livro que o diácono está citando, a parte que ele está citando, está fora de contexto. Não sei se intencionalmente ou como ele recebeu de um amigo o texto e esse texto já veio isolado. História Eclesiásticas. No capítulo onde se diz a estátua erigida pela mulher hemorrágica, na página 265. O momento da leitura, a parte da leitura, é quando se tem uma estátua dirigida pela mulher hemorrágica. Era o meio de se eternizar as experiências naquele tempo. É uma narrativa, é uma história,
não tem nada de normativo para a igreja, é uma experiência pessoal. E a leitura é: junto aos portões de sua casa, numa pedra elevada, erige-se uma imagem de bronze de uma mulher com os joelhos dobrados, com as mãos estendidas diante de si, como se suplicasse. Em frente a essa, a outra imagem de um homem ereto, ou seja, em pé, dos mesmos materiais, bronze, decentemente coberto por um manto e estendendo a mão para a mulher. Diante dos pés dela e no mesmo pedestal cresce certa planta estranha que se eleva até a bainha da veste de bronze. É um tipo de antídoto para todos os tipos de enfermidade. Esta estátua, dizem, é uma estátua de Jesus Cristo sendo lembrada até nossos dias, de modo que nós mesmos a vimos quando permanecemos naquela cidade. Ele está dizendo que viu. Não é de surpreender, o contexto agora, que aqueles dos gentios que foram antigamente beneficiados por nosso Salvador tenham feito essas coisas, uma vez que também vimos representações dos apóstolos Pedro e Paulo e do próprio Cristo, ainda preservadas em pintura, de modo que é provável que, de acordo com a prática gentia, os antigos estivessem acostumados a prestar esse tipo de homenagem indiscriminadamente aos que eram como seus salvadores ou libertadores. Prática gentia. Agora eu vou ler transliterado direto do grego para nós. Tradução diretamente do grego para nós. E não há nada de admirável em que aqueles antigos dentre os gentios que foram beneficiados por nosso Salvador tenham feito tais coisas, visto que até mesmo as imagens dos seus apóstolos, de Paulo e de Pedro e até do próprio Cristo, nós vimos preservadas em pinturas, como é natural, pois os antigos, sem reserva, tinham o hábito, segundo o costume pagão, de honrar dessa maneira aqueles a quem consideravam salvadores. Enciclopédia Católica é a fonte desse texto e eu preciso que o João coloque aqui na descrição do vídeo. Levam ali pinturas do colégio apostólico, dos apóstolos, dos grandes apóstolos. E ali, sobretudo, alguns retratos que são bem identificáveis, podemos dizer assim. Por exemplo, esse que Eusébio de Cesareia nos narra na História Eclesiástica. Esse livro, História Eclesiástica, essa obra, é dos primeiros séculos. Eusébio de Cesareia, inclusive, é utilizado pelos protestantes nas argumentações que eles têm no campo da apologética. Não somos contra imagens, somos contra a veneração, o uso de imagens para culto, para oração, como ponte de contato com Deus. Os teólogos podem não praticar isso, mas no contexto popular, a maioria pratica isso e o catolicismo, em seus documentos, não parece se manifestar com veemência. Pode ter um texto aqui, outro texto ali, mas vocês precisariam se dedicar mais a despertar as pessoas a pararem de cometer esse equívoco. Olha aí, eis o grande historiador. E agora, vocês vão ficar também com o grande historiador? Que está mostrando que os pais da igreja, que os apóstolos, não tinham problemas com a veneração às sacras imagens. Ele não está mostrando que os apóstolos não tinham problema com veneração às sacras imagens. Sobretudo também a devoção aos santos. Quando nós vamos a Santo Agostinho de Hipona, que era declaradamente devoto de Santo Estevão. Se ele era devoto de Santo Estevão, ele está errado, à luz da Bíblia. Só há um caminho, só há um mediador e por Cristo nós temos acesso direto pela fé. Ele também se contradiz. E um dos motivos dos debates entre protestantes e católicos são as contradições na tradição. Eu vou ler outro texto de Eusébio, já que o diácono encerrou a citação de Eusébio. Eusébio de Cesareia, o pai da história da igreja, deve ser contado entre os inimigos dos ícones. Em vários lugares de sua história, ele demonstra sua aversão a eles, as imagens. Eles, diz Eusébio, são um costume pagão. História da igreja, e tem a página aí que eu li para vocês. Ele escreveu muitos argumentos para persuadir a irmã de Constantino, ou seja, Constança, a não conservar uma estátua de Nosso Senhor. Fonte: Enciclopédia Católica, Veneração de Imagens, Inimigos da Adoração de Imagens, antes da iconoclastia.
vai ser colocado o link aqui na descrição do vídeo também. Já mostramos aqui várias vezes o sermão de 319 e o sermão de 320 de Santo Agostinho falando, olha, eu alcancei muitas graças de Deus por meio da intercessão de Santo Estevão, da qual sou devoto. E aí? Não há base bíblica para intercessão de santos que já morreram. Eu já comentei sobre isso no vídeo passado. Se você quer falar com algum santo que já morreu, fale com Jesus e peça para Jesus passar o que você quer falar para alguém que já passou para a eternidade. Eu não te dou certeza que Jesus vai falar a outra pessoa o que você está querendo falar, mas a certeza de que você será ouvido e receberá a paz de Cristo, eu tenho toda certeza. Porque a Bíblia garante que Jesus morreu e ressuscitou e é o nosso intercessor e escuta as nossas orações. Eu vou ficar com Santo Agostinho ou com esses protestantes? Fica com as escrituras, diácono. Eusébio de Cesareia, historiador do século IV. E ele registra, então, no História Eclesiástica, que os primeiros cristãos veneravam as sacras imagens. Tá? Então essa aqui é a primeira fala. Os primeiros cristãos veneravam as sacras imagens. Fazer um desenho, ter um desenho, não significa venerar e nem usá-los num contexto de culto. Querem comparar o povo de Deus, que infelizmente naquele contexto está mergulhado na idolatria, com um bezerro de ouro, com uma senhorinha que, por exemplo, tem uma imagem de resina de Nossa Senhora, ou uma imagem de Cristo, ou de algum santo. Ele compara isso com o bezerro de ouro. Não tem base, né? Mas nós vamos argumentar aqui. Eu vou compará-la com o bezerro de ouro se essa pessoa se prostrar diante dessa imagem, pensando que através dela alcança favores de Deus. Se encurva perante essa imagem para ser atendida em suas orações. Aí sim é comparável. A idolatria dos católicos, segundo ele, entre aspas, né, é pior do que o budismo e o hinduísmo. Meu Deus. É pior porque vocês têm mais conhecimento, tanto bíblico quanto histórico, a respeito da palavra de Deus, dos textos dos apóstolos, do que esses que foram citados aqui no vídeo meu que o senhor está reagindo. Alguns tentam limitar a antropologia apenas a questões materiais, e parece que esse é o grande equívoco protestante. Não mergulhar na definição correta de antropologia, né? Então, essa tese dessa parte aqui dele parte então do pressuposto antropológico. E diga-se de passagem, como já mostrei aqui, ultrapassado, porque ele foca só na matéria. Ele faz uma leitura equivocada do apóstolo Paulo. A antropologia contemporânea ela não vai sustentar em hora nenhuma, isso aí os acadêmicos têm um consenso, né? Eles não vão apoiar essa ideia linear de que toda teologia, ou de que toda religião, como ele citou, evolui da idolatria para algo mais maduro, mais maturado, para um monoteísmo, podemos dizer, para o culto do Deus verdadeiro, podemos dizer assim. Eu cito a fonte. O Novo Dicionário Bíblico, Champlin, afirma: as religiões que vão se desenvolvendo intelectualmente em sua fé vão abandonando o uso de imagens, principalmente em seus cultos. Champlin, que veladamente defende oração aos mortos e pelos mortos. Devido ao conhecimento das pessoas a respeito do cristianismo, para Gregório, as imagens não eram mais necessárias, desde que as pessoas alcançassem conhecimento a respeito do cristianismo. Citei a fonte, que é Champlin, falando sobre antropologia, e citei a palavra de Gregório Magno, do século VI, dizendo que o propósito do uso das imagens era simplesmente pedagógico. Então, o argumento do pastor é que toda religião começa falsamente na idolatria. E ele vai atribuir isso à Igreja Católica. Então, quando nós temos aí autores como o Mircea Eliade, o Rodney Stark, por exemplo, eles mostram que formas simbólicas e visuais acompanham religiões monoteístas também. Concordo, formas simbólicas acompanham sim as religiões monoteístas. Queridos, o povo hebreu saiu de onde? Do Egito, uma terra pagã cheia de ídolos. E em Josué, capítulo 24, Josué diz: antes de nós, os nossos pais, ou seja, até o pai de Abraão e os nossos antepassados, ali ele está envolvendo os habitantes do Egito, povo de Deus habitando no Egito, eram formadores de ídolos, adoradores de ídolos pagãos. A partir daquele momento, Josué reafirma uma aliança com o povo de Deus e o povo aceita a nova aliança e diz que eles não se prostrariam perante ídolos. Por quê? Porque eles tinham saído desse mundo de panteão de deuses. O protestantismo se retira do catolicismo,
E um dos grandes problemas da retirada de Lutero e aqueles que o seguiram do catolicismo foi, sim, a idolatria, culto aos homens, corrupção na igreja através da distorção e rejeição dos textos da Bíblia Sagrada. Sem implicar ali no início um aspecto de idolatria. Claro que nós também não estamos abonando tais religiões, a não ser aquela que é fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana. Jesus não fundou a Igreja Apostólica Romana, não. Jesus não fundou a Igreja Romana. A Igreja Católica que Jesus fundou tem o sentido de universal. Igreja que através dos apóstolos alcançaria o mundo. Essa igreja, com esse sistema de liderança papal, tradição no mesmo nível ao lado das escrituras, e com muitos costumes vindo do paganismo para dentro do culto, não foi a igreja que Jesus fundou. Roma nem foi a primeira igreja ali evangelizada, plantada por algum pregador, pois a gente não tem base bíblica para afirmar que foi Pedro que fundou a igreja ali. Tem mais probabilidade de Paulo ter sido alguém que transmitiu a palavra. Atos 27, ele está a caminho de Roma. Atos 28, ele está em Roma. Romanos capítulo 1, porém, ele está desejando estar com aquela igreja para pregar a eles o evangelho. Romanos 16, Paulo cita vários nomes influentes na igreja e não cita Pedro. Roma faz parte de uma igreja que é estabelecida teologicamente, geograficamente por nós como igreja formada entre os gentios. E Paulo deixa claro em Gálatas capítulo 2 que Pedro era o apóstolo dos judeus, da circuncisão. Então, é muito pequena a probabilidade de Pedro ter sido o fundador daquela igreja. Claro, eu não duvido que ele tenha passado por lá. Agora, a influência de Paulo, ou o próprio Paulo, ou formando alguém, enviando alguém para evangelizar ali, é mais forte do que a possibilidade de ter sido Pedro, mas a Bíblia nem deixa isso claro. Roma é citada lá na carta aos romanos como um povo que chama mais a atenção de Paulo e mais influente, mas como se trata de igreja, ele dizendo que Jesus fundou a igreja apostólica católica romana, não foi. A igreja inicia ali em Jerusalém, capítulo 2, até o capítulo 6, capítulo 8 já tem um povo de Deus em Samaria, no capítulo 11, Antioquia, capítulo 10, ali na casa de Cornélio já tem um povo salvo, impactado pelo evangelho de Jesus, e capítulo 11 nós temos a igreja em Antioquia, capítulo de número 13, nós temos Paulo e Barnabé e Paulo sendo enviados para uma obra missionária, e eles retornam, e por onde eles passavam, eles plantavam a igreja, de novo, a partir do capítulo 15, Paulo e Silas, e aí nós temos várias igrejas que foram sendo criadas. Por que a igreja oficial não leva o nome dessas igrejas que são primariamente citadas em Atos dos Apóstolos? Essa fala evoca, claro, a tradição do diácono, os óculos pelos quais eles leem a tradição e a Bíblia Sagrada. Tem a antropologia aqui, no caso. A antropologia cristã existe, tá? Mas ela não vai conceituar o homem apenas da matéria, como ele está tratando aqui. A materialidade da coisa. Mas sim, razão, sentidos, corpo, alma, transcendência. E sim, a antropologia é utilizada assim no contexto das sacras imagens. O conceito completo, por exemplo, quando nós pegamos, quer ver? Deixa eu mostrar para vocês isso aqui, que muitas pessoas já sabem de cor aqui no nosso canal, e esse texto eu não tinha preparado, mas é bom a gente mostrar. Aqui, Catecismo da Igreja Católica, Catecismo 1192. Para falar do catolicismo, senhor pastor Eliseu, vocês precisam pelo menos, acessar o Catecismo da Igreja Católica e ver o que a Igreja Católica fala do tema que vocês tentam atacar. Verdade, isso é necessário. E confesso que tenho aprendido. Tem muita coisa legal. Mas também tem muitas distorções da Bíblia, dos textos da Bíblia Sagrada. As imagens sagradas presentes nas nossas igrejas e nas nossas casas destinam-se a despertar e alimentar a nossa fé no mistério de Cristo. Através do ícone de Cristo, das suas obras de salvação, é a Ele que adoramos. Ponto. É o que o catolicismo está ensinando para os fiéis católicos. Aprendam, católicos. É só a Jesus que se adora. É Cristo o centro do culto. Aprendam. Voltem às Escrituras. Obedeçam o catequismo de vocês. Agora, será
que isso se sustenta na prática? O catecismo da Igreja Católica. Através das imagens sagradas da Santa Mãe de Deus, dos anjos e dos santos, veneramos as pessoas que nelas vemos representadas. Veneramos as pessoas que nelas vemos representadas. Meu Deus do céu, isso aqui está falando de culto. As imagens sagradas presentes nas nossas igrejas e nas nossas casas destinam-se a despertar e alimentar a nossa fé no mistério de Cristo. Pois é. É mistério, a fé é no mistério, mas tem que ser despertada por imagens, através do ícone de Cristo e de suas obras, e é Ele que adoramos, ou seja, através da imagem adoramos a Cristo. Já deixa de ser fé. Através das imagens sagradas da Santa Mãe de Deus, dos anjos e dos santos, veneramos as pessoas que nelas vemos representadas. Eu vou ler algumas falas de pessoas que não podem historicamente ser consideradas protestantes, porque durante o vídeo parece que o diácono entende que apenas protestantes discordam dessa veneração de imagens, principalmente no lugar de culto. É falsa a acusação de que apenas os protestantes de Lutero para cá se incomodam com essa veneração de imagens. Eu vou ler aqui o início de um texto de um autor chamado Lactâncio. Portanto, é inegável que não há religião onde há uma imagem. Pois se a religião consiste em coisas divinas e não há nada de divino exceto nas coisas celestiais, segue-se que as imagens são desprovidas de religião, porque não pode haver nada de celestial naquilo que é feito da terra. Lerei aqui outro texto agora de Robert Grigg. Robert Grigg. O cano 36 do Sínodo de Elvira é dirigido exclusivamente a um público cristão. No entanto, como ele argumenta, ele diz assim, como argumentarei, esse sínodo proíbe a introdução de imagens na igreja. Há hoje algumas interpretações geralmente preferidas. De acordo com estudiosos, Grigg continua, notadamente, o Cano 36 pretendia proibir totalmente que os cristãos cultuassem imagens. Apologistas cristãos como Arnóbio usaram ironias para rejeitar totalmente o culto às imagens como uma forma inapropriada de culto. Não somos apenas nós protestantes que nos incomodamos com essas imagens sendo veneradas em culto. Ele continua, um segundo grupo de estudiosos, Koch, Elliger, Clauser, tentou explicá-lo como inspirado pela autoridade da proibição do Antigo Testamento contra as imagens. Ou seja, é inspirada a posição contrária ao uso de imagens no culto pela autoridade da proibição do Antigo Testamento contra imagens. O Antigo Testamento proíbe fazer imagens no contexto de culto e, por implicação, o mero ato de pintar coisas sagradas sobre parede. No contexto de culto, é imagens para ser cultuada. Ah, a serpente, quando foi cultuada, o juízo de Deus os alcançou, trazendo-os de volta ao arrependimento e a serpente foi quebrada. Ah, os querubins, nenhum querubim é invocado no Antigo Testamento. Edwin Bevan, ele diz, a ênfase do cano 36, o cano de Elvira, está na palavra paredes e é explicativo, pois deriva seu significado da ideia de que uma imagem era algo depreciativo, porque a substância sobre a qual ela foi pintada era material, e o que era usado para pintá-la era também material. Parecia essencialmente errado que um objeto de culto religioso fosse pintado em uma parede que era de madeira, tijolo ou pedra, matéria perecível. A explicação de Bevan sobre o medo que motivou o cano 36, além de explicar o sentido literal desta proibição específica, recebe apoio de dois apologistas latinos contemporâneos ao sínodo, Arnóbio e Lactâncio. Eles mantiveram exatamente a mesma objeção ao culto às imagens. Evidentemente, essa ideia teve grande aceitação entre os cristãos na véspera da era
constantiniana. É exatamente por isso que os membros do Sínodo de Elvira tinham esses argumentos em mente para proibir a introdução de imagens na igreja. A introdução de imagens na igreja. Está falando aqui do culto católico. O simples ato de circunscrever a divindade em pinturas nas paredes era um auto-evidente sacrilégio. O Cânon 36 obriga a adoração anicônica da igreja, ou seja, culto sem representações figurativas ou visuais. Aquele que elaborou o Cânon 36 deixou evidência de que os argumentos contra as imagens eram mais do que meras racionalizações usadas apenas contra os pagãos. Repito, aquele que elaborou o Cânon 36 deixou evidência de que os argumentos contra as imagens usadas no culto eram mais do que meras racionalizações usadas apenas contra os pagãos. Em vez disso, em pelo menos uma instância, eles foram usados para impor entre os cristãos a prática culto anicônico, ou seja, culto sem imagens. A fonte estará aqui na descrição do vídeo. Repito, Gregório Magno, que não era a favor da inconodúlia, afirma que as imagens foram colocadas para a instrução dos nécios. Agostinho, lutando contra a possibilidade do paganismo na igreja, diz que não devemos venerar obras humanas e quem quer encontrar Jesus e os apóstolos em imagens, não os encontrará nas Escrituras. Fonte, Consenso dos Evangelhos. Obrigado pela sua atenção até aqui. Obrigado, diácono João Vitor, pelas suas respostas. Eu confesso que tenho aprendido, sim. Que Deus continue abençoando cada um dos inscritos, cada um de vocês que assistiram esse vídeo até aqui. E vamos continuar tentando mostrar para os irmãos, à luz das Escrituras Sagradas, como é o desejo de Deus ou qual é o desejo de Deus para a realização do nosso culto a Ele. Até a próxima. Deixa o seu like.